다들인데 그지만은 팔매기 그거다 순제 니 수밤 아니 담아 차리요래 다 도마들이야 안주 Esse é o terceiro e último dia dos ensinamentos durante o Cádio Momã especial. 소나게게 진로르게 신예 긴들리버가서 감사할라 궁금상에게 Eu gostaria de 섬르쇼다 oferecer as minhas saudações 저는 신우도 슈베 텐덴 포모 a todos os professores, todos os turcos, amigos especiais e membros da Sangha que estão nos vendo pela internet. E também a todas as pessoas que estão nos ouvindo pela internet. E também aos meus amigos e familiares tibetanos que estão no Tibete. Então hoje nós continuaremos falando da vida e liberação de Atisha. E como o Tibete foi dividido pelo Lama Yeshua, agora em termos de história tibetana, Yeshua foi uma pessoa realmente muito influente. E é claro, ele e o seu sobrinho deixaram um grande legado para o Tibete. Mas, em particular, ele deixou três grandes legados para o Tibete. Um era a propagação dos ensinamentos, como eu mencionei ontem. 다 되네 대야 랑타르메기 템번룸네 다 밀루자라 지점 침바다 안다 미름가 신세 Então, cerca de 100 anos haviam se passado desde que Landharma perseguiu os ensinamentos, basicamente 5 gerações. E durante esse tempo, durante essas 5 gerações, o budismo ele se enfraqueceu consideravelmente no Tibete. E, em particular, Yeshua, o nome que ele tinha antes de se tornar um monge, que era Songye. Então, a região onde ele reinou era a região de Nari, ou chamado de Shamshun. Então, Nari é um nome que foi dado apenas posteriormente. Naquela época era chamado de Shamshun. E isso foi quando as pessoas foram até esse lugar e dividiram essa área em 3 partes, e então foi dado o nome de Nari. Mas antes disso, era um local onde a religião Bon se originou. Foi nessa região. Então, mesmo durante a época do Yeshua, a maioria das pessoas, elas tinham fé na religião Bon. Não havia muito interesse no budismo. E além disso, em muitas áreas do Tibete, não havia também muitas pessoas que conheciam o Dharma bem, porque o Dharma ele havia sido perseguido. Então, pouquíssimas pessoas podiam explicar o Dharma verdadeiramente. E, em particular, os tibetanos, eles respeitavam muito as pessoas da Índia. E eles geralmente ofereciam muito ouro para os indianos. Então, muitos panditas estranhos, eles vieram da Índia e davam qualquer tipo de ensinamento. E, em especial, eles interpretavam as palavras do mantra secreto de uma forma literal, então eles tinham uma compreensão errada. Então a situação dessa época ela se tornou muito caótica. E por essa razão, o Yeshua, mesmo antes dele se tornar um monge, ele tinha estudado por si mesmo as palavras dos tratados e feito e examinou isso por si mesmo. E ele percebeu que o comportamento de muitas pessoas era antiético em relação ao Dharma. E ele tentou corrigir essas pessoas com leis e regras, mas isso não foi de muito benefício. E eles foram, então, incapazes de eliminar essas falhas. Então ele pensou que seria muito importante convidar um pandita budista autêntico da Índia.
para reformar o budismo no Tibete. Ele pensou que isso era algo extremamente importante. 송의 릉이네야. 안에 제시 빵네 러드숑. 아, 러드숑에 E além disso, o próprio Yeshua, ele decidiu do seu poder, ele tomou a ordenação monástica e ele passou a maior parte da sua vida tentando apenas propagar os ensinamentos. Ele ofereceu a realiza para o seu irmão mais novo. Alguns dizem que também que poderia ser o seu irmão mais velho. E então ele construiu um monastério. Ele se tornou um monge com o nome de Esheo e construiu um monastério de Tondin, nessa região de Nari. E ele ainda nos dias de hoje está em ótimas condições. Ele é o monastério mais antigo dessa região. E as pessoas ainda podem ir até ele. É impossível ainda ir no monastério de Nari Tondin. Acredito que se as pessoas puderem ir até lá, isso é muito bom. Então ele fundou esse monastério. Ele também convidou muitos panditas da Índia. E dentre eles havia um indiano chamado Dharmapala, um pandita indiano do leste da Índia. E junto dele, junto de seus discípulos, também havia um chamado Pala. E eles estabeleceram a sanga monástica, estabeleceram uma comunidade e os ensinamentos do Vinaya. Então isso é o que nós chamamos de To Vinaya, ou a transmissão superior do Vinaya. É assim que se originou essa transmissão. Mas, de qualquer forma, quando nós falamos de Landharma perseguindo o budismo, isso significa que ele escolheu a comunidade monástica e os monastérios destruiu. Não significa que depois da perseguição ele completamente eliminou o budismo do Tibete. Não é dessa forma que aconteceu. Então, quando nós falamos do início da transmissão posterior do budismo, isso primariamente significa quando a transmissão dos votos da comunidade monástica foram estabelecidas no Tibete Central. E no outro dia eu falei sobre a transmissão inferior e a transmissão inferior e a superior. Então, a transmissão superior, ela foi um pouco anterior do que a transmissão inferior, que é de Kungaram Cell. Mas, em todo caso, os votos que vieram foi apenas após essas duas transmissões estarem estabelecidas no Tibete Central é que o budismo ele pôde ficar estável em uma ampla escala. Então isso é o que nós chamamos da transmissão posterior do budismo. Então, além dessas duas transmissões, no século XIII havia um grande pandita chamado Shakya Shri da Caxemira. E a transmissão da sua linhagem é chamada de transmissão Mahapandita, tradição Mahapandita. Então, basicamente, todas as linhagens de votos, elas podem ser incluídas nessas três. A inferior, a superior e a Mahapandita. Não há nenhuma além dessas três. E, aparentemente, a linhagem que vem dos três palas, ela foi provavelmente quebrada. Mas aqui é uma coisa que nós precisamos prestar atenção, que quando nós falamos sobre as linhagens dos votos, nós estamos principalmente falando das linhagens dos abades. Porque não tem muita atenção mantida ao mestre de ritual ou a sanga suplementar naquela época. Nós estamos falando das linhagens dos Khenpos. Por exemplo, quando o Sakya Pandita ele tomou os seus votos de Bhikshu, o Abadi era o Shakya Shri. Mas acredito que o mestre de ritual e a sanga suplementar eram provavelmente a de transmissão inferior.
No entanto, se nós olharmos para o Vinaya, os votos de Bhikshu, eles são recebidos da Sangha e não de um indivíduo. Isso está bem claro no Vinaya. Portanto, me parece que no Tibete, nós sabemos que a linhagem do Abad é conhecida como a linhagem dos votos. Então, isso é algo que nós deveríamos investigar mais. E o segundo legado de Yeshua foi convidar a Tisha, trazer a Tisha para o Tibete. Mas a pessoa que de fato trouxe a Tisha não foi Yeshua, foi Janchuvo. E o Yeshua, ele nem mesmo pôde conhecer a Tisha. Mas aquele quem teve a ideia inicial e fez planos para convidá-lo foi o Yeshua. Então, por essa razão, na história tibetana diz que o Yeshua, mesmo que ele tivesse que sacrificar a sua vida, ele poderia. Nós podemos dizer que sem o Yeshua e sem a sua disposição de até mesmo sacrificar a sua vida, o Atisha não teria vindo até o Tibete. Então, agora como o Atisha convidou, como o Yeshua convidou o Atisha para o Tibete? Então, primeiro, o Yeshua nomeou o Rinchen Sampo, o grande tradutor, que é muito famoso na história tibetana, e colocou ele como líder e selecionou mais 5 ou 6 jovens tibetanos. E o Rinchen Sampo era o líder dessas pessoas jovens, então todos eles, esse grupo ele foi estudar na Casemira. E eles... Então a Caxemira era o que o Tibete chama de Kachepa. Nos dias de hoje nós chamamos de Kache no tibetano. Mas é a região da Caxemira. E nós entendemos como pessoas que praticam o islamismo, mas na verdade esse não é o termo correto. É dessa forma que é entendido no tibetano. E a razão pela qual nós chamamos de pessoas que praticam o islamismo, Kachi, é porque quando os islâmicos eles primeiro chegaram no Tibete, eles vieram através da Caxemira e eles falaram que eles vinham desse local. Então, desde essa época, os tibetanos começaram a chamar os islâmicos de Kache, que significaria aqueles da Caxemira. Mas Caxemira é apenas o local de onde esses islâmicos vieram para o Tibete. É só apenas o nome da região, e não o nome da religião deles. Mas, de qualquer forma, eles foram até a Caxemira para aprender tradução. E depois que eles terminaram seus estudos, então Yeshua pediu para eles também trazer pânditas que pudessem divulgar o Dharma e trazer as escrituras importantes de volta para o Tibete. Então eles foram encorajados a fazer isso. E conforme eles foram pedidos, eles realmente trouxeram alguns pânditas da Índia. Mas esses eruditos, eles apenas eram especialistas em textos que eles especificamente estudaram. Eles não tinham um nível necessário para reformar de forma completa e sistemática o budismo no Tibete. E até mesmo em termos de educação, do que eles sabiam, eles não tinham o suficiente. Então Yeshua pensou que ele pensou que esses pânditas, eles não tinham realmente o que era necessário, para realizar o que ele achava necessário. E da mesma forma, ele ouviu
que havia um erudito chamado Atisha na Índia, que era um venerável e que era realmente excelente. E quando ele ouviu isso, ele pensou que ele absolutamente tinha que convidar esse grande pandita chamado Atisha. E, portanto, Yeshua deu a responsabilidade de trazer o Atisha para um tradutor chamado Gyatso Sengye, que também era um tradutor. E então ele pediu para o Gyatso Sengye trazer esse tradutor. E na primeira tentativa que ele fez, ele não conseguiu levar Atisha ao Tibete. E não muito tempo depois disso, ele já se tornou muito velho. E ele faleceu antes de conseguir cumprir essa missão. No entanto, depois dele falecer, o Yeshua pediu para o seu sobrinho, Jantibu, que ele tinha, de qualquer forma, que trazer o Atisha para o Tibete. Então, isso foi o seu último desejo, quando ele estava prestes já a falecer. Então, a fim de cumprir o desejo do seu tio, o Janchuo, ele também enviou Natso Lotsawa, o tradutor Natso, de volta da Índia ao Tibete para convidar, do Tibete para a Índia para convidar o Atisha. Então, o Natso Lotsawa, ele foi com um grupo e todos eles chegaram à Índia. E quando eles chegaram, o Atisha ele estava morando perto do monastério de Vikramashila. Então, alguns de vocês já podem ter ouvido falar nesse monastério. E esse monastério, ele foi construído no século VIII pelo rei da dinastia Pala, chamado Dharmapala, ou no tibetano Palden Chuchen. Então, ele foi construído por esse rei, o monastério de Vikramashila. E a universidade monástica era a segunda mais importante universidade monástica após Nalanda. E, em particular, era um centro para o estudo do Dharma Vajrayana. E eles estudavam o Tantra excelente. Então, os eruditos, os melhores eruditos, eles recebiam o título de Pandita pelo rei, os melhores eruditos que vinham dessa universidade monástica. Então, muitos grandes eruditos vieram desse monastério. Por exemplo, Naropa, que todos nós conhecemos, ele se graduou na Universidade Monástica Vikramashila. Também Shantipa, da mente apenas. E Naropa e Shantipa estão entre os 6 eruditos que são chamados de os 6 guardiões dos portais. E também os eruditos que estavam nas 6 direções, com 6 pilares, porque muitos não budistas, eles vinham fazer debates no monastério. E o Atisha, o próprio Atisha, ele era um mestre do monastério de Vikramashila. E também Shakya Shribhadra, que posteriormente também foi para o Tibete, ele também estudou em Vikramashila. E então, em 1203, Vikramashila foi completamente destruída pelos invasores muçulmanos. E as ruínas ainda estão lá. Se você viajar por Siliguri, essas ruínas ainda estão no caminho. Mas, de qualquer forma, Natsu e o seu grupo, eles chegaram em Vikramashila, e naquele momento, naquela época, Gyatso Sengye, aquele monge que foi enviado anteriormente para convidar o Atisha, ele ainda estava nesse monastério estudando. Então, o Gyatso Sengye é aquele que inicialmente convidou o Atisha, e ele estava intimamente familiarizado com as razões pelas quais
não conseguiam trazer o Atisha antes. E ele disse, e ele aconselhou, não diga que você está aqui para convidar o Atisha, finja que você veio aqui apenas estudar. E então, quando a hora certa chegar, eu posso te dizer como você pode convidar o Atisha. Então, Natsu Lotsawa e o seu grupo ele fez dessa forma, eles falaram que estavam ali apenas para estudar, e apenas um ano depois, eles finalmente tiveram a oportunidade de explicar a Atisha que eles tinham ido até lá apenas para convidá-lo para ir ao Tibete. E então, basicamente, durante um ano inteiro, eles não tiveram nenhuma oportunidade, nem mesmo de falar com a Atisha. E porque eles tinham que dizer diretamente para a Atisha, nenhuma outra pessoa podia saber, porque o Atisha, ele tinha uma atividade muito ampla e seria difícil ter uma oportunidade para falar com ele de forma particular e diretamente. Mas o Natsu Lotsawa, então, explicou tudo em detalhes, e o Atisha disse, se eu olho dessa história, do jeito que você diz, esse rei tibetano deve ser realmente um verdadeiro bodhisattva. Então, se eu fosse contra o comando de um bodhisattva, isso não seria correto. Então, agora que os ensinamentos estão se espalhando no Tibete, e você passou por tanta dificuldade, então, definitivamente, irei descobrir uma maneira de ir para o Tibete. Então, o Atisha disse isso. Então, basicamente, eles receberam essa promessa do Atisha. E sempre que eles tinham uma pergunta ou dúvida, ele perguntava à deidade Tara, que era o seu Ida, a respeito disso. E ela diria diretamente ao Atisha o que fazer. Então, o Atisha perguntou a Tara a respeito dessa questão de ir para o Tibete. E a Tara disse que naquele momento que seria muito benéfico se ele fosse para o Tibete. E, em especial, vai ter um Upasaka, uma pessoa leiga, que será também muito beneficiada. É isso que Tara disse. E se você pergunta quem é essa pessoa leiga, provavelmente é Dromtempa. Não há nenhuma outra pessoa. A pessoa principal que ele ensinou foi ele. E não apenas isso. Então, o Atisha, por achar que era muito importante ir para o Tibete, ele foi também para Bodh Gaya. Ele primeiramente foi para Bodh Gaya, porque havia grandes estátuas lá, então ele pensou em ir fazer oferendas e fazer súplicas em Bodh Gaya. E naquela época havia um Khenpo lá, e havia um Abade naquela época chamado Gyanashri Mitra. E esse Abade, então, deu para ele um punhado de conchas. E essas são tipo conchas de um animal do mar. Então ele deu uma mão cheia de conchas. E ele pensou, essas são para uma pessoa velha e pálida com dreadlocks, que tem realmente dreadlocks muito longos. Então entregue isso a eles. Então a Tisha foi até Bodh Gaya, e quando ele foi fazer as suas oferendas, ele conheceu esse velho homem. E no momento que ele conheceu esse homem velho, o homem disse, me dê as conchas que você trouxe para mim. E mesmo antes do Atisha falar qualquer coisa, esse homem com os dreadlocks disse, me dê as conchas que você trouxe para mim. E o Atisha percebeu que essa pessoa, que essa pessoa mais velha não era uma pessoa comum. Então o Atisha, ele realmente se prostrou mentalmente a ele. E ele pensou que e ele perguntou se eu quero ir ao Tibete, se eu for ao Tibete, isso vai ser benéfico ou não? E esse homem velho, ele respondeu, seria ótimo você ir para o Tibete, seria muito benéfico.
E o homem velho, esse homem velho disse exatamente, esse idoso disse exatamente o que a Tara tinha dito já. E ele perguntou: haverá algum obstáculo em minha vida se eu for para o Tibete? Porque naquela época há diversas razões para isso. Porque naquela época o Atisha ele já estava com mais de 50 anos, ele já era uma pessoa mais velha. E a segunda questão é que o Tibete era uma área muito alta e um lugar muito remoto. E o homem respondeu: sim, claro que há um. O Atisha então perguntou se haveria um perigo para a vida dele. E o homem respondeu: sim, se você for para o Tibete, sua vida será mais curta. E o Atisha perguntou: se vai ser mais curta, quão mais curta será minha vida? E ele disse: se você não for para o Tibete, você viverá até os 92 anos. Mas se você for, você não viverá mais do que 73 anos. Então, se você for para o Tibete, a sua vida será 20 anos mais curta. Então, naquela época, o Atisha pensou: mim ser benéfico para o Tibete, isso não importa se a minha vida será mais curta ou não. Então, de qualquer forma, ele decidiu ir para o Tibete. Mas ele pensou: se eu for para o Tibete, então o rei indiano e os patrocinadores do monastério, eles não queriam permitir o Atisha ir. Então ele pensou em ter eles não deixariam o Atisha, então ele pensou em uma maneira habilidosa de dizer. Então ele disse que eu vou em uma peregrinação ao Tibete. Então ele tentou meio que enganar eles. Ele pensou que ele informou que apenas iria ver diferentes locais. E no final, eles foram primeiro para o Nepal, porque se você for para o Tibete, você tem que ir pelo Nepal, certo? Então eles foram por diferentes locais e eventualmente eles chegaram pelo Nepal. E naquela época havia um ancião no monastério de Vikramashila e ele não se sentiu muito bem com isso. Ele achou isso muito estranho. Ele vai para uma peregrinação para o Tibete. Ele não tinha muita ideia de onde mesmo eles estavam indo, então ele ficou um pouco suspeito a respeito disso. E ele insistiu que ele tinha que ir junto com a Atisha. E onde quer que a Atisha fosse, ele queria seguir o Atisha. E quando eles chegaram ao Nepal, ele ouviu do plano de ir até o Tibete. Então, quando ele ouviu esse plano, ele imediatamente chamou Natso Lotsawa e disse: você não veio aqui para estudar. Você originalmente disse que veio aqui fazer estudos, mas você veio sequestrar o Atisha. E ele disse: na verdade, não é que nós não queremos deixar o Atisha ir até o Tibete, mas se nós perdemos o Atisha para o Tibete, existe o perigo do budismo ser destruído na Índia. Há o perigo dos ensinamentos declinarem na Índia. E é por isso que nós não queremos que ele parta. Mas, de qualquer forma, o Natso Lotsawa e esse ancião, eles falaram durante muito tempo, e eles decidiram que o Atisha não passaria mais do que 3 anos no Tibete. E após esses 3 anos, o Natso Lotsawa teria que trazê-lo de volta para a Índia. E o Natso fez um juramento muito forte que ele iria trazer o Atisha. Ele fez essa promessa. Então, apenas após essa promessa, foi permitido que eles levassem o Atisha para o Tibete. Então, quando nós pensamos nisso, quando o Atisha estava indo da Índia para o Tibete, isso foi difícil? Se havia alguma dificuldade? Sim, e a razão pela qual eles não queriam que o Atisha fosse para o Tibete, pense um pouco a respeito dos fatos. Quando Natso e o seu grupo eles vieram levar Atisha para o Tibete, o Atisha ele já estava nos seus 50 anos.
E pensando na expectativa de vida daquela época, o Atisha ele já era muito velho. E além disso, o Atisha ele estava num nível muito elevado. Ele tinha o nível de Pandita. E ele era muito famoso e muito influente. Então, por essa razão, ele foi nomeado Abdi dos monastérios de Vikramashila e Odantapuri. E ele também era o mestre de vários templos importantes da Índia Central. Então, normalmente, por essa razão, ele tinha normalmente um chaveiro que tinha pelo menos 18 chaves que ele carregava no seu cinto. Porque eles davam para ele a chave de todos os monastérios. Aqui, essa é a sua chave, e ele tinha que carregar todas essas chaves. E ele carregava todas no seu cinto. E ele estava sempre andando com essas 18 chaves juntas. Então é por isso que os indianos eles estavam tão relutantes em deixar o Atisha ir para o Tibete. E uma das razões para isso também era que os indianos eles não viam o Tibete como um bom local. Era esse lugar remoto, atrasado. E eles pensaram, se o Atisha for para esse lugar, o Atisha vai para esse lugar remoto, atrasado. E naquela época, na Índia, o budismo ele já estava começando a declinar. E da mesma forma, a tradição do insuperável Tantra, ela estava se espalhando amplamente. E por causa dessas oportunidades, as religiões hindus e budistas elas começaram a se misturar. E havia tantas práticas que aconteciam que não era possível de dizer se essas práticas eram hindus ou budistas. E até mesmo panditas budistas diziam que não havia diferença entre hinduísmo e budismo. Eu não lembro do nome desses panditas, mas eles falavam isso, que não tinha diferença entre hinduísmo e budismo. Havia eruditos que falavam isso. E o Atisha também disse, atualmente na Índia, apenas 3 ou 4 panditas, incluindo Shantipa, que podem diferenciar o hinduísmo do budismo. O próprio Atisha não se incluía nisso. Apenas 3, 4 panditas que podiam diferenciar hinduísmo do budismo. Então, os ensinamentos do Tantra Insuperáveis, eles se propagaram. E as tradições hindus e budistas, elas se misturaram, as práticas se misturaram, era muito difícil falar o que era o que. Então, por essas razões, é muito importante para os budistas indianos que o Atisha ficasse na Índia. Então, tudo que eu posso dizer é que no templo de Vikramashila há uma parede e há uma pintura de Nagarjuna de um lado, no direito e na esquerda está Atisha. Então, basicamente, eles estão afirmando que eles consideravam Atisha tão elevado quanto Nagarjuna. E também no monastério de Vikramashila, ele tinha um mural com todos os panditas e um outro mural com todos os Mahasiddhas. E o Atisha estava pintado na linha de panditas e na linha de Mahasiddhas também. Nos dois murais, a Atisha pintado. O Atisha está incluído. Então, o Atisha, para eles, realmente estava incluído em ambas as linhagens, a de Pandita e a de Mahasiddhas. Ele era incrivelmente importante. E o Atisha também, ele tinha um caráter muito gentil. Ele era alguém que se dava bem com todo mundo, e ele tinha uma mente muito aberta. E por ele ter essa mente muito aberta naquela época, ele estava familiarizado com todas as posições das diversas escolas budistas da Índia naquela época. Então, por essa razão, todas as diferentes escolas respeitavam o Atisha e tinham um apreço pelo Atisha.
E nós podemos ver isso no louvor a Atisha por Natsa Lutsawa, que diz: em Odantapuri havia 350 monges monásticos e em Vikramashila apenas cerca de 100 monges. E de todas as 4 escolas raízes, você não tinha arrogância nenhuma sobre as escolas. Você se tornou como a joia da coroa de todas as 4 comunidades do nosso guia, em todos os locais sagrados na terra de Magadha. E você se senta na cabeceira de todas as 18 escolas. Então, todas as escolas o aceitam. Então, em Odantapuri havia 350 monges, em Vikramashila 100, e dentre esses havia membros da Sangha das 4 escolas. E ele era da Mahasangika, mas ele não tinha nenhum orgulho de ser da escola Mahasangika. Ele prestava respeito igualmente a todas as escolas. E da mesma forma, na terra de Magadha, haviam as 4 comunidades de bhikshus e bhikshunis, femininos e femininos, femininos e masculinos, e ele ouvia a todos, e todos respeitavam o Atisha, e todos ouviam tudo que o Atisha dizia. E também havia muitos debates entre o caminho do meio e a mente apenas da Índia. Mas o Atisha, ele pegava todas as boas partes, as partes importantes da visão do caminho do meio, da conduta mente apenas, e a praticava unidas. Então, ele praticava ambas, a linhagem da visão profunda e a linhagem da vasta conduta sem nenhum conflito. Então, de qualquer forma, o Atisha, ele era realmente muito importante para a Índia. Então, os indianos estavam muito relutantes em deixá-lo voltar, deixá-lo ir para o Tibete. E provavelmente o Atisha e o seu grupo, eles foram para o Nepal e passaram cerca de 1 ano pelo Nepal. E durante esse trajeto, o tradutor Gyatso Singh, ele morreu no caminho. E quando ele morreu, o Atisha disse: agora o tradutor morreu. É como se eu não tivesse mais língua. Nos tempos antigos, se você não tinha um tradutor, é como se você não tivesse mais a sua língua. Então ele falava que não tem mais sentido ir até o Tibete. E o Natsu Lutsawa disse: você não deveria pensar isso. Há um tradutor muito conhecido, Rinchen Sampo, que está no Tibete. E ele pode traduzi-lo. E para conversas do dia a dia, eu também posso traduzir. Mas, por favor, continue. Você deve continuar a ir para o Tibete. E por causa desse pedido, o Atisha continuou para o Tibete. E em 1040, quando o Atisha tinha 59 anos, ele chegou na região de Ngari. E o que eu gostaria de falar a seguir é como eles receberam o Atisha naquela época. Então naquela época o rei era Janchugu. E ele fazia parte da família real, mas ele foi ordenado, então ele era um monástico. Eu acredito que isso já foi após ele ter sido ordenado. Mas, de qualquer forma, o Janchuo, ele estava esperando há muito tempo pela chegada de Atisha. Então, eles prepararam as boas-vindas muito antes do Atisha chegar. Então, havia o monastério de Tonten, que eu mencionei antes, o qual foi fundado pelo Yesheo. E ele foi ampliado durante a época de Janchuo. E quando o Atisha ele estava se aproximando do monastério, eles realmente deram umas boas-vindas de forma muito elaborada. Eles tinham 300 pessoas em cavalos brancos, com estandartes, bandeiras. E foi realmente uma boa-vinda muito grandiosa. E, em especial, nesse momento,
por os ensinamentos chegarem a algo que todos os humanos e deuses tinham que se regozijar. Então o Jian Chuo pensou que era preciso necessário fazer algo muito elaborado, muito impressionante. Ele pensou, nós decidimos inventar um novo instrumento musical que é muito alto. Então nós tivemos esse Doradum. Algumas pessoas chamam de Duchen, outras pessoas de Doradum. E foi nessa época que isso foi inventado. Esse instrumento de sopro que faz um... E é por isso que nós chamamos também esse instrumento de o chifre para convidar tradutores e eruditos. E isso não existia nessa época, mas ele pensou que nós precisamos de algo realmente muito alto. Então, quando a Atisha veio, eles tocaram o Duchen, e quando eles tocaram isso, e quando ele tocou isso, o Radum, que era muito alto, era um som muito alto, e as pessoas do Tibete nunca tinham ouvido isso. E todos estranharam. E o Radum faz um som muito alto, muito forte. Então todos os animais também ficaram assustados. E os cavalos que eles estavam montando, eles ficaram em pânico e fugiram. Então imagine só nessa época, eles tocando o Radum tão intenso, que tem um som tão intenso, que eles provavelmente até assustaram a Atisha e todos esses homens que estavam chegando. Eu não sei se essas boas-vindas realmente agradaram a Atisha ou se apenas assustaram a Atisha. E todos os animais, e o gado, e os cavalos também ficaram todos assustados. E o Atisha era uma pessoa tão branda que provavelmente eles assustaram ele. E o Atisha, então, ele chegou no monastério de Tondin, e após a sua chegada, o Jian Chuo, ele explicou toda a situação do budismo no Tibete. Ele explicou como o Dharma foi estabelecido, como o Landharma perseguiu os ensinamentos. Então, como seu predecessor, ignorando até a sua própria vida, havia tentado estabelecer os ensinamentos. Mas haviam tantos professores falsos que todos os ensinamentos se tornaram confusos. Então essa era a situação. E conforme ele explicava isso, seus olhos se enchiam de lágrimas. Ele realmente tinha uma emoção muito forte conforme ele explicava isso. E no final, o que ele disse ao Atisha, ele disse, você veio ensinar no Tibete e agora que você veio para cá, por favor, você não precisa ensinar aqueles ensinamentos de Dharma profundos e maravilhosos. Apenas nos ensine o Dharma de causa e efeito. Algumas vezes as pessoas falam algumas coisas e nem é necessário, não é necessário falar dos ensinamentos profundos. Porque nesse momento os outros professores falsos, eles falaram de ensinamentos milagrosos, que eles estão chamando de mantra secreto. Então, apenas, por favor, nos ensine sobre o Dharma da causa e efeito. Então, o Atisha, ele ficou muito feliz de ouvir isso. E o Atisha disse, dentre todos os Dharmas profundos, a causa e efeitos kármicos é um Dharma ainda mais profundo. Se você tem uma convicção estável em causas e efeitos kármicos, é ainda melhor do que ver a face da deidade. E na Índia havia um yoga que era para ver a face da deidade, e eles viam Yamantaka, eles viam o rosto de Yamantaka. E ele pensou que por isso não haveria nenhum problema, e ele começou a usar artigos comuns da Sangha. Então, por essa razão, posteriormente, ele nasceu como um fantasma, porque ele via o rosto da deidade, então eles achavam que ele podia fazer qualquer coisa. Ele nasceu no formato com um corpo parecido com o de Yamantaka, que era a deidade que ele estava
praticando. E então depois o Atisha, ele contou diversas histórias desse tipo, de causas e efeitos kármicos. Então, por essa razão, as pessoas no Tibete chamam ele de guru causas e efeitos kármicos, porque ele só ensinava causas e efeitos kármicos. Mas até mesmo isso era muito benéfico para o budismo, porque causas e efeitos kármicos é algo realmente muito importante. E fazer coisas milagrosas é algo muito importante. É importante compreender o quão importante é causas e efeitos kármicos. E chamá-lo por esse nome ajudava as pessoas a compreender isso. E nessa época o tradutor em Chenzampo estava lá. O Rinchen Sampo, primeiro ele não quis conhecer o Atisha, mas posteriormente ele percebeu o quão grandioso era Atisha. E ele decidiu, então... E todos encorajaram, dizendo, Atisha tem apenas 1 ano para ficar no Tibete, então obtenha todos os ensinamentos que puder. Então, por isso ele ofereceu muito ouro ao Atisha. E disse, nessa terra do Tibete há muitos indivíduos com conceitos errados sobre o budismo, que não encontram mestres espirituais autênticos. E eles nunca encontraram mestres autênticos. E esses mestres não autênticos, eles fingem saber coisas que eles não fazem, e eles inventam muitas coisas falsas. E entre eles há muitas desavenças. E eles debatem, disputam uns com os outros. E porque eles estão em conflito uns com os outros. Por essa razão, então, há tantos ensinamentos falsos do Dharma. E para eliminar isso, por favor, ensine o Dharma genuíno, para dissipar as dúvidas. E além disso, ele tinha 2 perguntas sobre os veículos comuns, 2 sobre as paramitas e 3 sobre Vajrayana. E ele perguntou ele fez essas questões e ele pediu, então, para o Atisha sumarizar todos os ensinamentos budistas em apenas algumas palavras, relacionadas com a prática do Guru e baseado na sua própria experiência. E também há instruções cruciais sobre Guhya Samadhya Tantra por Buddha Gyana. E então foi pedido, por favor, nos escreva uma sadhana baseada nisso. E uma sadhana com Avalokitesvara como a deidade principal. Por favor, escreva essa sadhana, ele pediu. E o que o Atisha disse? No seu cordão de joias de Nagarjuna, que está no tibetano, e ele disse, não há nada melhor do que isso. Ele disse, você já tem isso em tibetano, não há nada melhor. E se você quiser uma sadhana de Guhya Samadhya, há uma sadhana de Samantabhadra, mas posteriormente ele escreveu a lâmpada para o caminho da iluminação. Então ele tinha esses 2 pedidos, e então para cumprir o primeiro pedido, ele escreveu a lâmpada para o caminho da iluminação. E o segundo, ele provavelmente traduziu a sadhana de Guhya Samadhya. E a lâmpada do caminho é um texto muito conhecido, todos vocês conhecem. E o texto ele tem 67 estrofes. E como disse o Tsongkhapa, penso, no seu texto Longas Etapas do Caminho, ela tem 3 características. Esse texto ele tem 3 características. E o primeiro é que ele resume todos os pontos do Sutra e do Tantra. Então, portanto, o tópico é completo. E, primariamente, ele fala sobre como treinar a mente, como domar a mente. E, por essa razão, é fácil para as pessoas de colocar em prática. E também, ele é adornado com os conselhos de 2 gurus que são especialistas nas 2 tradições. Seria o Kujuk, Ripek Kujuk,
que estudou na tradição de Nagarjuna, e Suvarna Dvipa, que é na tradição de Asanga. E por isso, esse texto ele é adornado dos ensinamentos que o Atisha recebeu desses dois mestres. Então, ele combinou ambos. Então, isso é melhor do que apenas que vem de uma linhagem. Então, ele combina a linhagem da visão profunda e da vassa conduta. Então, há muitas características específicas. E os conselhos são ótimos, e os ensinamentos não estão em conflitos. E por que o Atisha ele escreveu todos esses textos? Não há necessário mais fazer esforço para as pessoas, dizendo, você não precisa fazer isso ou fazer aquilo. Isso naturalmente parava a conduta, a má conduta, o Dharma confuso. E essa razão é porque escrever a lâmpada para o caminho teve uma influência muito grande no Tibete, mas até mesmo se Atisha não tivesse escrito esse texto, mas se tivesse alguém apenas como Trungpa, que posteriormente propagaria esse texto, o que aconteceria se não tivesse alguém como Trungpa? Esses estágios de meditação, isso seria como esse texto, porque a meditação de Kamalashila é algo que eu estudei um pouco no monastério, na escola filosófica, mas não é algo que eu vou praticar. E, na verdade, os estágios da meditação é um manual de instrução de meditação, mas, posteriormente, ninguém pratica. Ninguém praticou, principalmente nas escolas filosóficas dos monastérios, é isso que se diz. Que não há ninguém praticando. Mas porque ele primeiramente realizou o significado disso, e devido à sua prática de meditação, ele conseguiu praticar a lâmpada do caminho para a iluminação. Então, isso ainda está aqui pelo Trungpa, pela bondade do Trungpa, que praticou isso e realizou o sentido disso. E não seria bom ter um comentário sobre a lâmpada do caminho? Então, ele pediu isso quando ele pediu o Trungpa disse algo. Ele disse, não há comentário das palavras, você não precisa de comentário nas palavras. Ele disse, eu sou um aluno. Ele disse, eu sou o comentário no texto, olha como eu ajo, então eu sou o comentário, eu sou o comentário vivo. Então isso é algo muito impressionante de dizer. Ele disse, você não precisa de comentário, para que você vai ler palavras? Eu sou o comentário vivo. Ele disse isso, então. Então, resumidamente, essa é a história da lâmpada do caminho, da iluminação. Mas quando nós falamos do texto A Lâmpada do Caminho, uma das questões diz que ele fez 7 questões, colocou essas 7 questões, e o Atisha escreveu, então, A Lâmpada do Caminho para a Iluminação como uma resposta a essas 7 questões. Mas a vida não identifica, mas não, no Nantar de Atisha não está identificado claramente quais eram essas 7 questões. E o outro Shirabi fez 2 questões e outros fizeram mais 5 questões. Por exemplo, se meios e prajna estão separados, é possível alcançar a budeidade apenas com prajna? E o Atisha disse, como resposta a isso, o Atisha, ele deu respostas a essas questões. Ele disse que escreveu respostas para essas questões todas na lâmpada para o caminho da iluminação. Então, provavelmente está claro nessas questões. Há 2 questões
que estão esclarecidas nesse texto, mas não está claro quais são exatamente as duas perguntas do caminho comum. Há um comentário na Lâmpada para o Caminho da Iluminação, e o que se diz nesse comentário é que havia um comentário do Natsu para o ornamento das explicações, e isso apresenta cada uma das 7 diferentes questões. Ali, nesse comentário, cada uma das 7 perguntas foi dada. Então, eu vi alguns comentários antigos dos mestres Kadampa, e eles mencionaram 4 ou 5. Eles dizem que há 4 ou 5 perguntas de Jamchu. E eles também claramente dizem como as respostas se relacionam com as perguntas. Eles dizem que a resposta para essa pergunta são essas palavras no texto. Então, a partir dessa estrofe até essa estrofe é uma resposta para essa pergunta. Então, eles esclarecem tudo isso. Mas nos dias de hoje não há muito costume de ensinar a lâmpada para o caminho da iluminação dessa forma. Mas também há um outro comentário, as explicações muito detalhadas do texto, e diz que a maneira de praticar é excelente, porque quando há uma sessão de questões e respostas, você realmente tem uma compreensão muito profunda. Isso é muito benéfico para os iniciantes colocarem tudo em prática. Então, se você é capaz de ensinar a lâmpada para o caminho da iluminação de acordo com isso, com esse método de perguntas e respostas, isso será de particular benefício. E se há um outro comentário a respeito desse texto ou não, isso não é um problema. Eu gostaria de falar mais a respeito disso e mais da sua viagem para o Tibete, mas não há tempo para falar isso. Então, posteriormente, se eu tiver tempo para falar mais profundamente a respeito disso, eu falarei mais a respeito. Então, eu acho que isso é o suficiente por hoje para os ensinamentos desse Kadmon especial. Não há muito tempo para falar mais. Então, não há um meio para eu dar mais ensinamentos no dia de hoje.